Esse exercício aqui pede para encontrar a resistência de Thevenin equivalente entre os pontos A e B. Certo. Analisando esse circuito assim de cara, já vemos que ele não tem nenhuma fonte de tensão ou corrente que seja independente. Só tem duas fontes, uma de corrente e uma de tensão, que são fontes dependentes. No caso, esse aqui é uma fonte de corrente controlada por corrente e aqui é uma fonte de tensão controlada por tensão. Para calcular, primeiro eu vou excitar o circuito, ou seja, adicionar ou uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão entre os terminais A e B para poder calcular as grandezas. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui uma fonte de corrente de 1 ampere para facilitar a conta. E agora eu vou analisar o sentido das correntes, aplicar a lei das correntes de Kirchhoff. Então, lei das correntes de Kirchhoff, ou lei de Kirchhoff para as correntes, como é mais comum, né, LKC, em todos os nós, escrever essas correntes em função de x para eu ter uma única variável e depois eu vou aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão nessa malha aqui, que é a única malha onde não tem nenhuma fonte de corrente, para aí sim eu ter uma expressão em função da variável x e achar o valor de x para em seguida calcular a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin. Certo? Então, vamos começar analisando a corrente aqui nesse primeiro nó. Essa corrente aqui que chega é 1 ampere, que é a corrente que vem aqui dessa fonte. Então aqui chega 1 ampere. No outro sentido, chega a corrente 2x. Se chega 2x aqui e chega 1 ampere aqui, então, consequentemente, está saindo aqui uma corrente nesse outro sentido que tem um valor 2x mais 1. Essa corrente 2x mais 1, ela vem aqui para esse nó, então ela entra aqui 2x mais 1. Então, se eu tenho 2x mais 1 entrando aqui, e eu tenho um x saindo aqui, então eu tenho 2x mais 1 menos x saindo aqui. Então, aqui eu tenho x mais 1. Aí, nesse outro nó aqui do canto, está chegando, deixa eu colocar duas setas aqui, primeiro, está chegando x mais 1 e está saindo aqui 2x. Se tem 2x saindo nesse sentido e tem x mais 1 chegando aqui, então significa que eu tenho 1 saindo aqui, certo? E tenho x chegando aqui, porque eu tenho x vindo desse sentido e eu tenho 2x saindo aqui. Então, eu preciso que chegue 1x nesse sentido para que se junte com esse x daqui para fazer 2x que sobe aqui. Se eu tenho x chegando nesse sentido e eu tenho 1 nesse sentido, significa que eu tenho duas correntes em sentidos opostos nesse nó. Então, eu preciso escrever as duas correntes no mesmo sentido. Então, eu escolho um dos sentidos e inverto o sinal da outra. Porque uma corrente de 1 ampere descendo é o mesmo que menos 1 ampere subindo. Certo? Então, para manter o mesmo sentido para os dois valores, eu vou escolher subindo aqui. Então, vou escolher o sentido de x. Então, eu vou colocar a seta subindo. Vou ter x. E agora, esse 1 ampere que estava descendo, eu coloco menos 1 ampere subindo. Então, vai ficar x menos 1. Se eu tenho esse x menos 1, aqui é a mesma corrente que passou aqui, que é a mesma que saiu desse nó aqui. Então, eu já vou escrever aqui esse x menos 1 saindo aqui. E x menos 1. E aqui, descendo, eu tenho x, que é a mesma que está aqui em vermelho, que a questão já deu. Então, se eu tenho x aqui e x menos 1 aqui, saindo aqui eu tenho 1 ampere, que é a mesma questão. Então, 1 ampere saindo aqui, menos 1 aqui, significa que é o 1 no sentido oposto. E esse menos 1 aqui é o mesmo que estava aqui, que era, lembra da setinha descendo? Então, nesse caso, é menos 1 assim. No caso, é 1 ampere assim. É o mesmo que menos 1 no sentido oposto. Então, eu tenho 1 entrando aqui e 1 saindo para cá. Esse x que está saindo é o mesmo que está entrando aqui. Então, beleza. Agora que eu tenho a equação de todos os nós, eu vou aplicar a lei das tensões de Kirchhoff agora, nessa malha, que está toda escrita em função de x, para encontrar o valor da corrente x e, consequentemente, da tensão de Thevenin e resistência de Thevenin. Nesse sentido aqui, essa primeira tensão em cima desse resistor é 20 vezes a corrente que passa por ele. Então, 20 que multiplica x menos 1. Aí, aqui nesse sentido, está no sentido oposto da corrente. Então, menos 10 que multiplica a corrente, que é x mais 1. Aí, aqui está no mesmo sentido de x. Então, mais 10 e x. Certo? Igual. Aí aqui é mais 2vx, eu vou jogar para o outro lado com o sinal trocado, então vai ficar menos 2vx. Mas quem é vx? Vou fazer aqui em cima. Vx é igual à tensão que passa por esse resistor aqui.
que é 20 vezes a corrente, que é 2x, mais 1. Então, Vx é igual a 40x mais 20. Aplicando a distributiva aqui, 20x menos 20, menos 10x, menos 10, mais 10x, igual a menos 2, que multiplica 40x mais 20. Aqui, menos 10x mais 10x, 20x, menos 20 menos 10, menos 30, é igual, aplicando a distributiva, menos 80 e x menos 40. Certo? Passando esse x para cá e esse 30 para cá, 20x mais 80x é igual a menos 40 mais 30. 100x é igual a menos 10. E x é igual a menos 10 sobre 100. Corta aqui, coloca uma vírgula. Isso aqui é igual a menos 0,1 ampere. Certo. Agora que eu tenho a corrente X, eu vou calcular as tensões. Que eu preciso da tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin é a tensão que está entre os terminais A e B, que consequentemente é a tensão que está sobre esse resistor, mais a tensão que está sobre esse resistor. Porque aqui é um divisor de tensão. Então, eu vou calcular Vx, que eu já tenho aqui. Vx vai ser igual a 40 e x mais 20. Quem é x? Menos 0,1 mais 20. Isso aqui é igual a 40 vezes menos 0,1. É menos 4 mais 20, que é igual a 16 volts. Beleza. Agora, vou calcular aqui a tensão sobre o resistor de 10 ohms. Então, a tensão sobre o resistor de 10 ohms vai ser igual a 10 vezes a corrente que passa nele, que é o Ix. Então, 10 vezes Ix, que é menos 0,1. Isso aqui é igual a menos 1 volt. Certo. Então, VTH, que é a tensão de Thevenin, é igual a 16, que é Vx, mais a tensão sobre o resistor de 10 ohms, que é menos 1. Então, menos 1. Isso aqui é igual. Isso aqui é 16. Isso aqui é igual a 15 volts. Certo. Então, a tensão de Thevenin é igual a 15 volts, que é a tensão que está sobre os terminais A e B. Só que sobre os terminais A e B eu tenho 1 ampere. Então, se eu tenho 1 ampere passando, a resistência de Thevenin vai ser igual a 15 volts dividido por 1 ampere, que é igual a 15 ohms. E essa é a solução da questão.